Olá, bom dia. Olha, hoje, dia 31, o último dia do ano. E você é o nosso convidado aqui a tomar esse café maravilhoso aqui com o pastor Miguel. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, meu querido pastor Jorge. Bom dia, meu irmão querido. Nesse último dia de 2024, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, eu estou aqui com o homem das comunicações. Missões digitais, tá vendo? E você está participando de um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e você faz parte também, você faz parte dessa igreja. Você presbiteriano, você da Assembleia de Deus, você batista, você que confessa e professa o nome do Senhor Jesus, você faz parte dessa igreja também. Muito bem. Nesse último dia de ano, está na hora de a gente fazer uma reflexão do ano que passou. E eu quero dizer uma coisa para você, nós temos uma mensagem aqui muito especial para você. Talvez você esteja aí parado, dizendo que está cansado de lutar, de batalhar. Eu quero falar uma coisa para você, algo que eu vi nas redes de comunicação que me chamou a atenção. A cana, para ela dar o açúcar, para ela dar o caldo de cana, é o melhor que ela tem que ser moída. Esmagada, para ela poder dar o que ela tem de melhor. Se você observar o café, ele tem que ser torrado. Por exemplo, pastor, o senhor falou um negócio interessante. A uva, ela tem pouco valor agregado, mas quando ela é esmagada e transformada em vinho, o valor dela vai lá para as alturas. É isso mesmo. O nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, ele foi esmagado. Exatamente. Ele foi esmagado, foi triturado, foi moído. Se transformou ali em vinho de salvação. Isso, para nos dar a vida. Aleluia. Então nós somos imitadores do Senhor Jesus, pequenos cristos. Pequenos Cristo é o nome que se dá de cristão e é o que se espera daquele que segue o Senhor Jesus. Não espere vida mole, não. Ele nunca prometeu moleza. Uma coisa o Senhor prometeu: estar conosco todos os dias. Se pisarem em uma serpente ou se beberem algo mortífero, nada lhe fará dano. Isso. Você que prega o Evangelho, você que é seguidor do Senhor Jesus, quantas almas você já ganhou esse ano? Talvez você esteja pensando em ir para Aruba, em ir para Miami, sabe, em visitar Orlando, né? Que cidade linda, de repente fazer uma viagem para o exterior, lá em Portugal. Mas pense assim, quantas pessoas eu levei para o Senhor esse ano? Para quantas pessoas eu preguei o Evangelho? Sabe por quê? Porque você é o profeta da última hora. Não é aquele que adivinha, não é o esse que eu te digo, não é o esse que eu te digo, não. Eu estou falando daquele que prega a palavra de Deus, o boca de Deus da pós-modernidade. Aquele que não anda com a Bíblia só na mão, nem debaixo do braço. É verdade. Eu quero dizer, pastor, que Bíblia não é desodorante. É verdade. Ela é para estar na cabeça, na mente. Exato. E em nossos atos. Aleluia. É por isso que nós vamos abrir nossa Bíblia aqui no Ezequiel 37. Amém. 37, Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. Aleluia. Mas vamos orar, pastor, só quer fazer essa oração e eu Sim, meu pastor. faço a leitura. Amém. Deus amado, obrigado por este dia, obrigado por este último dia do ano, que até aqui nos ajudou o Senhor, e aqui estamos para dar glórias ao teu nome. Abençoa os meus irmãos que estão conectados nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e que este dia, ó Deus, seja um dia de reflexão, de gratidão, louvores a Ti por Tua bondade e Tua misericórdia, ter nos acompanhado este ano todo em 2024. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Então, olha, você que está na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, o pessoal aí do São José, da Luz do Evangelho, irmã Selma, bom dia, Jairo, irmã Shirley, Jander, você que está aí pelo Mauazinho aí também, nós temos aí o Ronaldo, o Joel, tapeceiro de Deus aí, maravilha, você que está no Parque das Tribos, onde nós temos lá uma obreira, uma evangelista, uma mulher. Sim. Que prega o Evangelho, Ana Núbia, bom mulher dia de para Deus. você. Também temos o Rufino aí,
o Rufino, temos o Lúcio lá pelo Rio Piauí. Maravilha. O evangelista Hélio também, pastor Hermes aí também no Parque das Tribos aí, que é muito longa aquela área, muito longe aquela Verdade. área, muito comprida, muito grande, maravilha, né? Você que está no Morro da Liberdade, é o meu amigo Casca de Bala, Francisco Elânio. Gente boa. Gente boa, para toda hora, qualquer momento está lá. Por isso que eu chamo ele de Casca de Bala, porque se você chamar, é no sol, é na chuva, ele está presente. Está presente. Bom dia, Elânio. Para vocês, nós vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: o Senhor me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito. Me disse o Senhor: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Maravilha. Maravilha. Maravilha de Deus. Você já imaginou? Que visão é essa, pastor? Pastor, somente o Senhor para nos dar uma palavra como esta, tão revigorante e tão confortadora. Por quê? Revigorante por quê? Porque é impossível olhar um cenário desse e quando o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, dizendo: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu faço a mesma resposta de Ezequiel, porque essa resposta, quando ele diz assim: Senhor, tu sabes, ele está dizendo basicamente o seguinte: Senhor, eu não acredito, não tem como esses ossos. Foge da minha compreensão. Foge da minha compreensão. Mas aí ele dá uma de tipo assim: Senhor, é o Senhor quem sabe essas coisas. Ele não, eu acredito que Ezequiel não teve fé nesse instante para olhar aquela situação. E interessante, pastor, é que nessa passagem, em todas as escrituras sagradas, o Senhor está dizendo: eu sou Deus, eu tenho a última palavra. Ou na realidade eu não tenho nem a última palavra, eu tenho a palavra, né? E aí nos lembra aquilo que o Senhor tem falado nas Escrituras a respeito dele. Há alguma coisa impossível para o Senhor? E nesse último ano, o último dia do ano, a gente pode olhar e dizer o seguinte: puxa vida, mas não aconteceu como eu gostaria algumas coisas na minha vida, algumas coisas estão da mesma maneira que começou o ano, acho que não vai mudar. E Deus está dizendo: profetiza, declara a minha palavra, e você vai ver o que eu vou fazer.
né? Mas o que ele está dizendo? Fale. Porque reviver os ossos não é problema de Ezequiel. Ezequiel tinha que falar a palavra. Era parte dele. A parte dele, profetiza. Mas, Senhor, diz, profetize. Essa outra parte é minha responsabilidade. Porque o Senhor diz, lá em Isaías, diz, a palavra que sair de mim não voltará vazia. Ela fará aquilo que me apraz. Porque o Senhor, Ele mesmo diz, eu não sou filho do homem, porque possa mentir ou possa retroceder. Agindo eu, quem impedirá? Né? Amém. Deus é poderoso. Glória a Deus. Nós tem muitos aspectos que nós podemos imaginar, averiguar aqui, pastor. Sim. O Fernandinho, o cantor, Sim. ele diz que Deus está preparando seus profetas. Sim. E nós somos os profetas do Senhor da pós-modernidade. Sim. As luzes vão se apagar. Sim. No apagar das luzes, nós estamos aqui para profetizar. Agora, há algo interessante. O Senhor levou o profeta para dentro do vale, Sim. para passear no vale. Profeta de Deus tem que estar no vale, não escondido. Ele tem que se fazer parte do cenário, né? Isso. Ele não é alguém assim fora. Deus aqui, como bem o senhor disse, pastor, ele está comissionando Ezequiel. Ezequiel, você faz parte desta solução aqui. Isso. Tem um problema. Qual é o problema? Esse aqui é o retrato do meu povo Israel, achando que acabou a esperança, acabou o futuro, acabou a história, acabou tudo aquilo que eu fiz. Mas você vai estar aqui neste meio e vai falar a minha palavra. E nós vivemos um mundo complicado, pastor. Podemos dizer um vale de ossos secos. Ah, mas tem muita gente vivendo aí, como é que pode? Não, está vivendo uma vida biológica, mas a vida espiritual, que é o Zoe de Deus, a vida de Deus, estão mortos. Conforme Paulo disse, estão mortos nos seus delitos e pecados, assim como nós estávamos antes do Senhor ter nos alcançado. Então, qual é o papel do profeta aqui? É o atalaia, aquele que vai estar lá e vai profetizar sobre os ossos secos, a palavra do Senhor. Mas ele não ficou de longe, não. Não, está lá dentro. Ele entrou no vale. Entrou no vale. Passeou no vale. Passeou no vale. Passeou, estava dentro do vale. Então, a gente tem uma lição aqui com o senhor, além que seja algo meio alegorizado, assim, uma visão, mas o profeta tem que ir para o vale. Sim. O profeta tem que entrar no vale. Está presente, né? O profeta tem que estar no meio. O profeta tem que estar presente ali. Foi o que o Senhor ordenou para ele. Sim. Levou ele, pegou ele e o levou. Ainda que seja em espírito. Sim. Né? Mas o Senhor levou, mostrou. Agora o pastor falou que ele ficou meio sem fé. Mas veja, uma multidão de ossos secos, você vê crânios, fêmur, mão, tudo lá. Meu Deus, não, é algo de abalar. Sim. Né? Abala. Aí eu posso fazer viver? Quem é que tem uma fé desse tamanho? Na verdade, ele estava no meio do cemitério, né, pastor? Isso mesmo. Cemitério a céu aberto, né? Em vez de estar tudo dentro dos túmulos, estava tudo fora. Uma quantidade enorme de ossos, né? Sem nada. Isso. E a visão ali era a visão de derrota, sim, de morte, de calamidade, de miséria. Ali era a visão que ele tinha. Era um exército que foi derrotado, humilhado. Não foram nem enterrados os corpos. Não foram enterrados. Não houve um culto fúnebre, não houve nada. Parece que nós passamos por algo muito parecido. Verdade. E estava ali, os abutres já tinham comido a carne. Sim. Né? E o profeta olhou, meu Deus, o que Deus me botou para cá? Por quê e para quê? Sim. Né? Porque não vale passear no meio dos olhos do vale. Mas há algo interessante que o senhor disse, profetiza. Exato. Profetiza. É a palavra de Deus dizendo que está lá o que Deus falou para Moisés, né? Essas palavras tu inculcarás aos teus filhos e ao filho dos teus filhos, né? Estando deitado, estando andando, aonde você estiver. É por isso que o judeu leva muito a sério essas palavras, né? Eles usam aqueles filactérios, né? Para colocar nos braços e na testa, e usam aquela mezuzá que eles colocam pendurada
nos umbrais das portas das casas para se lembrar da palavra de Deus. Mas, obviamente, aqui o Senhor está dizendo que a palavra dele tem que estar na nossa boca, né? Porque Jesus falou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que muitas vezes nós não falamos a palavra de Deus? Porque nossa mente, nossa vida está cheio de coisas que não é a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, logo cedo, que a gente vai fazer os nossos exercícios físicos, e ela viu um jornal da manhã, pastor, só tem tragédia. É menino que estava num parque de diversão, o braço foi cortado, amputado, o carro que capotou não sei aonde, papai, é só tragédia. Então imagina, você começar o dia com tragédia. Nós não estamos negando a realidade. O que nós estamos advogando? É que nós temos que encher a nossa palavra, a nossa mente, desculpa, com a palavra de Deus, conforme diz Jeremias. Eu tenho que, quando Jeremias, lá em Lamentações, viu toda aquela situação de Jerusalém, ele disse, eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A promessa do Senhor, a palavra do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor. É isso que tem que encher a nossa mente. Então, essa chamada de Ezequiel, que o Senhor está dizendo para ele, é encha a sua mente com a minha palavra e profetize. Profetize, lance. Eu vi um negócio interessante, não é que eu estou advogando aqui nada a respeito dessas religiões. Lá no Nepal, no budismo, tem vários templos lá que eles passam e tem rodas que elas são movimentadas. Quando as pessoas passam, botam as suas mãos e dizem que aquelas rodas são as orações que quando se passa e elas são liberadas para o universo. Eu achei interessante aquilo, não no sentido de que a gente vai fazer aquilo, mas que a nossa vida deveria ser assim. Onde nós andarmos, nós temos que rodar a nossa vida de tal maneira que libere a palavra do Senhor, como cartas vivas, que Paulo diz, que nós somos cartas vivas de Jesus. E é isso que o Senhor está dizendo, profetiza. Muito bem. Ainda pensando nessa questão de profetizar, eu lembro que o Senhor Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, para que ele serve? E eu fico pensando nessa situação, um profeta calado. Profeta calado, é brincadeira. O profeta que não vai para o vale, tem que ir para o vale, tem que profetizar. Agora, outra coisa muito interessante do profeta, o Senhor manda ele profetizar para os ossos secos. Ossos secos. A tua audiência, né? Cadê? Pois é, a audiência de secos. morto. E ele falou assim, osso seco. Ele conversou com os ossos, parece loucura, né? Parece loucura. Ele conversou com os ossos e disse para os ossos, osso seco, assim como diz o Senhor. Aí ele profetizou. E algo interessante aconteceu. E acontece para você que é um profeta de Deus. Eu não estou falando aqui do esse que eu te digo, não. Eu estou falando daquele que prega a palavra de Deus. Milagres. O profeta disse, eu comecei a ouvir barulho de ossos. Você já imaginou? Eu gostaria de ver o rosto do profeta na hora que ele começou a ouvir barulho de ossos. Ele profetizou e disse, comecei a ouvir barulho de ossos. Meu irmão, se você não profetizar, você não vai ouvir e você não vai ver. Você não vai ver. É preciso profetizar. Profetizar o que Deus mandou. Exatamente, meu pastor. Ainda que pareça loucura, né? O profeta falou com os ossos secos. Falou com os ossos. É algo que foge à nossa mente. Falou com os ossos. E de repente, ouço o barulho de ossos. Você quer ouvir o milagre acontecer? Profetiza. Profetiza na tua casa, profetiza na tua rua, profetiza no teu bairro, no teu trabalho. Para onde tu fores, profetiza a palavra, profetiza para os ossos secos que estão. Agora tem algo interessante. Muitas vezes esse vale está dentro de você. Muitas vezes esse vale é o teu coração. E você precisa profetizar. Davi, uma certa altura, ele disse assim, por que tu está triste, ó minha alma? Espere em Deus. Lembra das coisas que ele já fez. Ele estava conversando com ele mesmo. Sim. Às vezes esse vale está dentro de nós. Dentro de nós. Quem sabe você é um profeta que não abre a boca,
com medo de várias coisas, com medo de ser repreendido, com medo de ser ridicularizado, com medo de ser taxado de alguma coisa, né? E você fica com medo, mas o profeta do Senhor ele não tem medo, porque ele vai ver milagre de Deus, porque ele obedece a Deus, porque ele entra dentro do impossível, ele entra no meio do vale e vai caminhando no meio da calamidade. O profeta caminhava no meio da destruição, o profeta caminhava no meio, eu vou falar uma coisa simples, da coisa ruim ali. Ele estava caminhando e profetizando, e tudo aconteceu, porque ele obedeceu ao Senhor. Mas uma outra coisa muito interessante, pastor. Sim, pastor. Caminhando, ele disse, os ossos se juntaram, se formaram um corpo. Depois ele profetizou, veio tendões, mas ele disse que não tinha vida neles. Nada. Interessante que, pastor, ele vai por uns estágios, né? Profetiza sobre os ossos secos, profetiza sobre essa situação. Qual era a situação? O povo de Israel exilado não tinha mais futuro. Para eles, a história deles tinha acabado. Mas o Senhor, fazendo uma analogia de ressuscitar o corpo, ele vai colocando, profetiza sobre os ossos. Eu vou criar tendões, vou criar músculos, vou colocar carne, vou ajuntar tudo e vai ficar de pé. Um grande exército. E no final ele diz, o corpo está pronto, agora está faltando vida. Qual é a vida? A vida de Deus. A vida de Deus. Então o Senhor reconstrói a história e coloca um senso de continuidade, de viver, que é Ele mesmo, que é o próprio Senhor, quando sopra o seu Espírito. E é assim que Deus deseja que a gente viva, sabendo que Ele é o mantenedor da vida, conforme diz lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1 diz que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. A palavra dele, o verbo, que é Ele mesmo, né? E a gente precisa entrar nessa sintonia com Deus. Quando as coisas... O que é fé? Fé não é negar a realidade. Fé é, apesar dessa realidade, Deus vai agir. Muito bem. E, pastor, algo interessante nessa situação de sopra, né? Que o profeta disse, vento que vem dos quatro cantos. Dos quatro cantos, norte, sul, leste e oeste. Sopra. Pega tudo. Sopra sobre esses ossos, sopra sobre essas vidas, esses mortos, né? Vida e depois. Sopra sobre esse vale. E essa palavra aí, o sopro que ele fala, é a mesma palavra usada lá em Gênesis. É verdade, que o pastor. Senhor usa, né, que diz que o Senhor soprou nas narinas de Adão e ele voltou a ser vida novamente. Exato. É a mesma palavra. Meu irmão, nós vivemos uma situação, porque aqui era uma nação destruída, uma nação derrotada. O exército era o povo, que ele fala mais lá na frente, era o povo lá. Quem tem a palavra da vida? Quem é que tem a palavra de restituição? É o Senhor. É o Senhor. Mas quem são os seus porta-vozes? Nós. Quem são os seus profetas? E se ficarmos calados, o que vai acontecer? E se não caminharmos no meio do vale, ficar trancado? Eu termino o seminário, já vou terminando pensando numa sala. Vou ficar numa sala, trancado. Só para me ler meus livros. Vou ter uma secretária, vou ler 2 livros por mês. Eu lia 2 livros por mês. E eu vou ler, já faço o meu projeto. E os ossos secos? E o meu chamado para ser profeta, pregador da palavra de Deus? Aí eu vou ficar pensando, eu já entro pensando, eu vou ser um gestor eclesiástico. Enquanto as almas estão morrendo lá fora. Enquanto as almas estão algemadas lá fora. Enquanto as almas estão pedindo socorro. O apóstolo Paulo diz assim, como vão pregar se não tem quem pregue? Como vão pregar se não tem quem vir? E eu fico pensando, como vão pregar se não tem quem queira, se não tem quem queira sair do seu comodismo, se não tem quem tenha sensibilidade para ouvir a voz daquele que está lá sofrendo, morando debaixo da ponte, morando debaixo do viaduto, aquele que está comendo lixo na rua, tudo por aí. Se não tem quem tenha sensibilidade para ouvir essas vozes que estão na escuridão. É verdade, pastor. Então essa mensagem é uma mensagem atual,
É uma mensagem que nós vivemos como profetas do Senhor, no sentido da palavra, aquele que fala a palavra, olhar para a vida, olhar com essa realidade de que ao nosso redor sempre vai haver ossos secos. E como Jesus diz, como bem foi pregado esse final de semana pelo pastor Ricardo, no Pedras Vivas, pastor Ricardo Marques, que o verbo ali está no modo indicativo. O verbo no modo indicativo é algo que é. Por exemplo, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele não tá dando o imperativo, vocês serão o sal da terra. Não, está dizendo o indicativo, vocês já são. A identidade de vocês é sal da terra, Mateus 5, 13 e 14. Né? E vocês são a luz do mundo. Então, nós temos que viver nessa realidade de ossos secos, sendo sal da terra e luz do mundo. Profetizando a palavra. E quem que vai se converter? Eu não sei. Eu só sei que a minha responsabilidade é pregar a palavra, falar a palavra, viver a palavra, experienciar a palavra não somente pela boca, mas por aquilo que eu vivo. E o milagre quem vai fazer é o Senhor, para a glória dele. Eu fico pensando, Paulo falando assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, quer dizer, se eu não pregar o evangelho, eu vou prestar conta com aquele que me chamou. Né? É verdade. Ele vai prestar conta, nós não podemos perder a visão. Mas no verso 10, tem algo muito gostoso, aquela sensação. Você já fez uma obra que quando você terminou, fazer aquela coisa difícil, muito difícil, você diz assim, consegui. Que maravilha. Terminei. Apóstolo Paulo, quando ele disse assim, combati o bom combate, encerrei minha carreira. Guardei a fé. E agora vejo minha coroa. Parece que ele fez assim, que bom. Completei, terminei. Verdade. O profeta no verso 10, ele diz assim, profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Poderoso. Interessante que ele diz, né? Profetizei como ele me ordenou. Eu não estou profetizando da minha força, não. Conforme diz lá Zacarias, né? Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, Ezequiel profetizou por causa da ordem do Senhor. O Senhor disse para ele, profetiza. O que ele disse? Senhor, eu creio na tua palavra. Eu vou profetizar segundo a tua palavra. Como Pedro disse, né? A gente passou a noite toda pescando, Senhor, não pegou nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Isso. Então ele pegou e profetizou. E o que aconteceu? O Espírito entrou neles. Então, como o Senhor estava dizendo para Moisés, Moisés, você está orando para quê agora? Não ora não. Manda o povo marchar. Vai, avança. Embora a mente não esteja entendendo nada. Às vezes nós estamos assim. Se eu não estou entendendo nada, a minha mente não consegue, mas a tua vontade é que eu faça isso. Então vai. Eu vou fazer. Ainda que eu não entenda. Ainda que a minha mente diga o contrário, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. É verdade. Né? Aí, para finalizar, o nosso tempo já foi, né? E o Senhor disse assim, então me disse o Senhor, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Quantas pessoas estão assim, pastor? Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos falarei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra. No verso 14, ele diz, porém em vós meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Né? Você é o último, você é um profeta da última hora, as luzes vão se apagar. Talvez você seja aquele que vai sair e vai fechar a luz. Tá fechado. Mas eu estou profetizando. Aleluia. E aonde tem profeta de Deus, estou falando do pregador da palavra, do evangelista, tem vida, Aleluia. Tem restauração, Aleluia. Tem milagre acontecendo. E aqui foi para o povo de Deus,
estava derrotado, que estava destruído, mas o Senhor faz uma promessa: vou tirar você da sua sepultura. Aleluia. Você já passou por isso? Eu também. Sim. Profetiza. Você é um profeta de Deus. Vá para o meio do vale. Vá caminhar entre os ossos. Fale com os ossos. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você não foi chamado para ficar trancado dentro de um lugar, não. Você foi chamado para ver os milagres de Deus acontecer. Profeta calado não vê nada. Não vê nada. É verdade. Né? E eu agradeço você, a sua audiência, por estar conosco. Vá profetizar, meu irmão. Vá profetizar. Entre no vale sem medo, com fé, acreditando no Senhor. Acreditando em Deus. Vamos orar, pastor? Só quer fazer essa oração? Amém. Senhor, te damos graças por esta tua palavra pregada nesse dia sobre o vale de ossos secos, que assim como tu fizeste com Ezequiel, honrando a Deus o ministério deste homem, assim também aconteça em nossas vidas, nos nossos ministérios, não para a nossa honra, mas que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, para o engrandecimento do teu nome. E onde estivermos, possamos profetizar aos ossos secos de casamentos quebrados, aos ossos secos de guerras entre famílias, aos ossos secos, ó Deus, que estão envoltos em falta de perdão e raiz de amargura. Enfim, Senhor, dos mais variados tipos de ossos secos, que possamos profetizar a tua palavra e possa haver vida para a glória do nome de Jesus. Abençoe, meus irmãos, a nossa vida neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua audiência. E olha, profetiza, profeta.